Inaptidão na avaliação psicológica em concurso público. Você está ou conhece alguém nessa situação? Eu sou Sandra Gomes e este é o LJcast, o podcast que, a partir de agora, vai te levar a alcançar um sonho, que é ingressar no serviço público após receber um resultado que pode te excluir dessa chance. Depois de tanto estudo e dedicação, a inaptidão psicológica no concurso é um dos piores resultados que um candidato pode receber. A dor, nessa hora, é imensa sim. Mas calma aí, porque a boa notícia é: tem solução. E por isso, na estreia do LJcast, as recordistas em deferimento recursal em inaptidão na avaliação psicológica em concurso público no Brasil, Letícia Soares e Juliane Nascimento, vão dar dicas de ouro para você. O trabalho delas é algo bem específico e traz aquela chance real de que tudo pode mudar na vida de quem recebeu esse resultado indesejado. Pode ser o fim de um sonho para quem não correr atrás do prejuízo ou apenas o começo da maior realização da vida dessas pessoas. E muitas vezes basta saber como agir e a quem recorrer. Bem-vindas, Lê e Ju, Letícia e Juliane. Duas mulheres campeãs de aprovação no território nacional, implacáveis, poderosas, que vão se apresentar agora nesse mundo sem fronteiras que é o podcast. Meninas, vamos conversar. Oi, eu sou a Lê. E eu sou a Ju. E juntas somos a LJ Psicologia. Não dá pra resistir, né, Ju? E antes de mais nada, tem muita pergunta pela frente, mas antes de mais nada, Juliane, mais atrás, ali nos bastidores, eu não sabia absolutamente nada, quase nada sobre essa questão de ingressar no concurso público. Mas se alguém me perguntasse o que é preciso para, passar num concurso público, eu falei, o mínimo é estudar, basicamente isso. E esse já puxou minha orelha e falou que não era nada disso, né? Não, nada disso. Primeiramente é ler o edital. Gente, mas é ler, não é passar pelo edital. É tentar aprender e descobrir todas as minúcias daquele edital, principalmente no aspecto psicológico. Maravilha. Eu queria só dar essa entrada aqui, mas eu queria agora também que vocês se apresentassem, né? Letícia Soares e a Juliana Nascimento. Então, quem são vocês? Eu sou Letícia, sou psicóloga, né? Tenho uma carinha de nova, mas não sou nova nada, né, Ju? O pessoal fala assim, novinha, não tem não. Nessa área de concurso público, eu tenho 10 anos de atuação, né? Na verdade, a minha vida sempre foi pautada aí pelo esse contexto aí da avaliação psicológica. Eu tive uma carreira pregressa, não sei se essa é a palavra certa, mas acredito que seja, já no RH e já tinha esse contato muito próximo de avaliação psicológica, né? Mas dentro desse contexto aí, eu comecei como psicóloga perita da Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa época existia uma coisa parecida com o concurso que eles chamam de prova de aferição, né? Eu fui avaliada pela polícia, passei nessa prova e comecei a ingressar ao quadro deles de psicólogas peritas no contexto de concurso público, né? Então foi minha primeira experiência ali. Então eu passei alguns anos trabalhando como psicóloga perita em outros concursos, então PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, né? E foi aí que eu comecei a minha carreira nesse ramo, né? E por conta de algumas questões que a gente vai abordar no decorrer desse podcast, acabei ingressando como psicóloga recursista, né? E nessa caminhada aí a gente se encontrou e aí a gente vai à história, né, Ju? Vou deixar a Ju se apresentar aí também. Então, eu sou Juliane, gosto e exijo que me chamem de Ju. Psicóloga também, especialista em avaliação psicológica, assim como a Lê, eu ingressei na psicologia organizacional, sempre trabalhando com avaliação psicológica. Por 10 anos eu trabalhei como responsável técnica de uma clínica credenciada com a Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais e guardas municipais. Me lembro bem que na época nós trabalhamos com a maioria das guardas da região de Minas Gerais. E como responsável técnica, nada mais, nada menos que a responsabilidade do saber. Também nesse período eu dei cursos de PMK, diversos cursos correlacionados à avaliação psicológica. De uns anos para cá eu venho trabalhando com recurso
tá? Especificamente com avaliação psicológica voltada a candidatos, né, de concursos públicos e recursos administrativos na esfera psicológica, né? Veículo pelo qual eu conheci a Ju minha foi parceira. super técnica aí nas explicações, mas é isso mesmo. Casamento perfeito, então, né, gente? É. Agora, eu já percebi, você usou uma sigla aí que pra gente pode parecer no primeiro momento, né? Podem parecer estranhas, eu sei que tem outras siglas que vêm por aí também, mas eu percebo que esse trabalho que é desenvolvido por vocês é algo assim muito particular, muito específico, né, gente? Então, assim, o que exatamente, na prática, vocês duas fazem para reverter exatamente essa questão, né, de um quadro de inaptidão psicológica? Isso deve ser uma dor terrível, né, do candidato, imagino. Sim, eu falo que é uma dor que a gente não consegue muito dar nome, né? Porque ninguém está preparado para ser eliminado no psicológico. É claro que o concurso público ele tem muitas fases, né? A gente pode falar um pouquinho, né? A gente tem a prova objetiva, a gente tem o TAF, a gente tem investigação social e a gente também tem a avaliação psicológica. Só que quando o candidato, ele, por exemplo, não passa na prova, ele pensa assim, bom, vou estudar mais. Não passou no TAF? Vou treinar direitinho. O TAF é o que exatamente? O TAF é o teste de avaliação física. Para cada concurso, ele vai ter uma nomenclatura diferente, né? Ju, TAF, como é que é o outro? TAC. Eles mudam toda hora. Eles mudam. Cada concurso vai ter uma nomenclatura, mas basicamente são os exames físicos, né? Que a pessoa passa por uma prova. Aptidão física. É uma prova de aptidão física, exatamente. Então ela pensa, eu vou treinar mais, né? Então, assim, a investigação social, a pessoa já tira todas as certidões. Mas quando vem a fase do psicológico, a pessoa pensa assim, vou ser eu, né? Que não tá de todo errado, mas ela não está preparada para aquele eu dela não ser algo desejado pela instituição, né? É uma ferida narcísica, né, Ju? Então, assim, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, eu acho, assim, a inaptidão do psicológico a mais dura. Eu acho muito duro, sabe? E a gente lida muito com isso, né, Ju? Esse momento, sabe? Ele é duro, eu acho. Interessante e pertinente colocar que, assim, essa inaptidão, ela não pode se tornar um trauma, que é o que a gente sempre conversa, né? O cuidar. O meu sonho, num determinado momento, ele foi interrompido, né? Como que eu vou lidar? Então, alguns, né, nos procuram e a gente elabora os recursos, acredito que daqui a pouco a gente vai explicar. Mas, assim, o que eu enfatizo, essa inaptidão não pode se tornar trauma. Eu acho que é muito importante. É um ponto interessante que Ju colocou, e eu acho que é um momento também da gente dar uma esclarecida nisso de uma vez por todas, né? A inaptidão no psicológico, ela não vem de um lugar patológico, né? O que muitas pessoas acabam associando. É o senso comum, né? Fulano foi inapto para tirar carteira, é doido, né? Não está nesse lugar. Pelo menos quando a gente fala de concurso público, não está nesse lugar, né? Quando a gente fala de uma inaptidão no psicológico, a gente fala de uma inadequação ao perfil. E uma frase que eu falo muito é assim, olha, muitas vezes aquilo que está te eliminando não é algo que te causa um prejuízo real na sua vida, no seu dia a dia. Então, é algo que, de repente, você acha até que seja uma qualidade. Só não se adequa ao perfil. O que é o perfil? Não se adequa àquilo que a instituição quer. Então, veja bem, eu quero comprar uma blusa vermelha. Você me apresenta uma blusa amarela? Pode ser a melhor blusa amarela que você está me apresentando, mas eu quero uma vermelha. Não é aquela que vai te atender, Não né? é aquela que a instituição entende como ideal. Não vem de um lugar de uma doença psíquica ou da pessoa ser, socialmente falando, doida ou inadequada. Não necessariamente é isso. É mesmo um trabalho bastante específico, bem diferenciado e que acredito que poucos conheçam, inclusive aqueles que estão ali na batalha do concurso público. Agora, é interessante dizer também, que vocês falam, a gente está falando aqui da inaptidão psicológica, mas vocês citaram muito a questão física. O tipo de trabalho que vocês executam também está focado ali num determinado tipo de concurso público, não é qualquer concurso, não é isso? Verdade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E aí, Ju? Hoje, a gente trabalha
Onde tem avaliação psicológica, a LJ Psicologia Exatamente. se encontra. Percorremos todo o país, né? Alguns concursos para a área de segurança pública, né? Outros para o Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, a gente trabalha com um público amplo. Tem alguns concursos até para professor que tem avaliação psicológica que a gente já atuou também, né? Então, Né? são vários contextos aí. Sim, são vários contextos. E aí, como é que funciona essa questão, né? Como que, digamos assim, o histórico pessoal do candidato, ele vai impactar na avaliação dele, né? Exatamente nessa etapa psicológica, o peso maior está ali? Bom, a avaliação psicológica, eu brinco que é um raio-x, né? Da pessoa, pá, bate ali. Então, quando você vai fazer um raio-x de uma pessoa, vamos pensar que eu vou fazer um raio-x do meu pé. Machuquei o pé, né? Tô com um machucado no pé, vou fazer um raio-x. Naquele raio-x vai mostrar, primeiro, se o pé tá realmente machucado, mas mostra também se algum dia houve alguma fratura naquele pé. Então, assim, claro que a história da pessoa vai impactar naquele comportamento que ela apresenta hoje, né? Então, não dá para desassociar, né? Não dá para eu performar algo só para ser aprovado, né? Então, essa é uma questão muito contundente pra gente, porque, assim, as pessoas pensam assim, não, fácil. Vou ler aqui e vou performar tal coisa e vou passar. E é aí que dá ruim, né, Ju? Pois é, exatamente. Seria uma próxima pergunta. Aqui eu tenho outras, mas olha só. Vou ler ali. Quer dizer, é possível treinar para a etapa psicológica? Isso acontece, gente? Bom, acontece. Mas eu vou trazer um dado muito importante aqui. Porque... Voltando, né? Nós trabalhamos tanto nessa fase que a gente chama de preparação, quanto na fase que a pessoa é eliminada. Mas, assim, posso dizer com segurança que mais de 90% das pessoas que são eliminadas no psicológico passam por algum treinamento. Então, você já tem sua resposta, né? Treinamento funciona, Ju? Não, treinamento não funciona. Eu gosto de... A Letícia ontem até me perguntou, Ju, qual é a frase que você coloca quando a gente ouve treinamento? E é uma frase que eu repito sempre. Há um tempo atrás, em um recurso administrativo, se eu não me engano, para a Polícia Militar de Minas Gerais, eu fui dar a devolutiva. O que é a devolutiva? Né? É explicar para o candidato, né, como que foi o resultado dele. Acolher o candidato naquele momento de dor. E ele me falou o seguinte, mas não pode, esse teste, o fulano de tal me treinou e me ensinou assim, assim, assado. Me treinou, foi o termo que ele falou. Parei e perguntei, mas você foi treinado? Aí ele falou assim, sim, fui treinado. Aí eu perguntei assim, mas de onde é esse psicólogo? Porque eu preciso saber. Aí ele foi e falou assim, não, ele é engenheiro. É muito comum isso, né? Assim, engraçado. Outro dia mesmo eu estava conversando com um candidato também que passou por um processo de inaptidão. E aí, assim, eu sempre pergunto, e aí, leu o recurso, o que você achou, compreendeu, ficou alguma dúvida? Me conta aqui, você passou por algum tipo de preparação? Treinei. Falei, com quem que você treinou? um nome diferente. Falei, mas quem foi? Porque, não, óbvio, né? A gente tá no meio, a gente conhece as pessoas, né? Não, é um professor de matemática. Eu falei, não, então não precisa nem de me falar. Eu já entendi tudo. Porque é engraçado isso, né, Juju, que fala. Você fica doente, vai procurar um mecânico? Como é que é o negócio de engenheiro, Ju? Aí eu fui ouvir, eu assustei e falei assim, então vamos combinar. Quando você construir a sua casa, você me contrata. Então, pelo código de ética, nós não podemos treinar. Eu sou psicóloga, Letícia é psicóloga, nós construímos a nossa carreira sendo regidas por um conselho federal. Eu não posso treinar. Né? Isso é uma coisa boa, porque assim, a nossa clínica, ela tem o CNPJ? Mas como é credenciamento? É o credenciamento institucional. A gente tem o alvará, a palavra certa, do nosso conselho, que é o CRP. E para conseguir o alvará, a gente, né, sofre algumas vistorias na clínica, né? Um processo normal. E aí uma das psicólogas do CRP me perguntou, mas tem treinamento? Aí eu respondi para ela, não tem.
Mas há uma procura gigantesca, né? Se eu te disser que as pessoas não vêm até mim pedindo treinamento, eu estaria mentindo. Eles procuram isso. Mas não é isso que a gente oferece. E além de não ser o que a gente oferece, não é o que nós acreditamos, que é o principal, né? Há uma procura gigantesca. Eu queria lembrar o seguinte, vocês são campeãs em reverter determinados, ou exatamente, os recursos públicos. Como é que vocês chegaram a esse ponto? E acho que são uma referência já nacional, né? Sim. Com muita dedicação, né? Amor, parece clichê, né? Mas é amor, né? Tem uma parcela que eu acho do nosso bolo aqui, que acho que é mais de 80% de amor e dedicação. Assim, quando a pessoa resolve se tornar psicóloga, né? Acredito eu, existe uma faísca interna que é o prazer de ajudar pessoas. E isso vem de Deus, vem da forma, né? E meu pai conta, eu acho engraçado isso, que desde pequenininha, ele ia passear comigo, aí ele estava atrasado, quando ele via, assim, um idoso na rua, um animalzinho na rua, ele falou assim, vou ter que trocar de calçada, porque senão a Letícia vai parar e vai querer ajudar, né? Então isso vem de quem eu sou, né? Esse prazer de ajudar pessoas. Então, nós somos incansáveis nisso, né? Quando uma pessoa nos procura, eu falo assim, olha, eu não posso prometer o deferimento, mas eu posso te prometer tudo que eu tenho para poder te ajudar. E isso é uma coisa que nós duas temos em comum. Muito provavelmente nós somos incansáveis. Nós somos incansáveis na resolução e na busca desse objetivo aí. Uhum. Eu tenho uma frase comigo que, se eu não puder te acolher, não me contrate. Se eu não puder te abraçar, não me contrate. Então, quando a gente tem um desafio, e é uma característica das duas, quando a gente tem um desafio, a gente vai, né? A gente vai sem limite nesse desafio. E aliada a esse desafio, estive lá, claro, né, na clínica, e na fachada já tem algo ali de muito afetivo, né? Existem tirinhas, né, fitinhas, e são inúmeras. Eu até perguntei, o senhor do Bonfim, da Bahia, o que significa isso? Não, são fitinhas e cada uma ali representa um candidato que nós obtivemos ali um sucesso. Eu vou até pedir para a produção, eu acho que a gente tem essas imagens, né, lá da clínica, com essas fitinhas na fachada. A gente Olha fala que cada fitinha dessa é um sonho realizado. E é verdade, gente, cada fitinha ali representa um candidato? Representa um cliente nosso. Sim. E um sonho realizado. É importante dizer, né, que muitas vezes... É emocionante. Olha, agora só falta você. Então, o que vocês estão esperando, né? O que você está esperando que tem essa dificuldade? Cada fitinha dessa recurso. É um sonho realizado. Isso é um sonho no qual nós fomos as facilitadoras desse sonho. A gente tem esse... E chama a atenção, vocês já foram abordadas por... Deu até matéria de jornal, né, Ju? Sim. Mas a ideia das fitinhas, ela vem de um lugar afetivo, de novo, vamos falar dessa questão do afeto. Eu falava muito com o Ju assim, Ju, eu amo a nossa clínica, porque para mim a nossa clínica é um sonho realizado, é um nosso sonho realizado, né? A gente realiza sonhos também, os nossos, né? E de outras pessoas a gente facilita. Mas eu acho que a gente precisa de alguma coisa que mostre pra gente as nossas motivações diárias, que são os nossos clientes. Estava faltando algo, um molho, né, Ju? E aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui que deixe porque cada pessoa que entra aqui deixa um pouco de si, né? E a gente queria materializar nisso. E aí a gente passou por várias ideias e a gente chegou nessa da fitinha, né? Da fitinha. E assim, aí... É um prazer poder abrir o portão e encontrar as fitinhas. Boas-vindas. E é um momento que parece que os meninos, né, as meninas chegam lá já esperando, porque assim, é todo um ritual. A pessoa escolhe a cor, né, ela escreve o nome dela. Se ela desejar, ela pode deixar uma mensagem, né? E lá tem hora que eu chego lá e fico lendo várias mensagens que a gente nem nunca viu, né, Ju? Várias mensagens, e um momento a gente grava, esse momento a pessoa escolhe uma música que é importante para ela e a gente posta no nosso Instagram. Cria uma imagem e, mais ainda, né, algo muito afetivo, que a pessoa certamente vai levar como lembrança daquela batalha, daquela conquista. E muitos gostam de voltar lá depois, fardados, para ver aquela fitinha, né? Tem isso também. Nós tivemos um cliente, o Léo, posso falar que é Léo, que ele colocou a terceira fitinha. E ele assim, ó,
Foi procurando as fitinhas e falou assim, Ju, quero colocar a terceira embaixo da segunda. Isso porque é o meu muito terceiro fofo. processo. E tem gente que Maravilha. chega lá e fala assim, vou voltar e vou colocar a do CFO, porque eles têm uma gradação, né? Eles começam como soldados e depois um novo concurso para se tornarem oficiais, né? E eles falam, vou voltar e vou colocar a fitinha de oficial aqui. E voltam, né, Ju? É um orgulho poder concretizar. Eu acho que a palavra é essa. Poder mostrar para a família qual foi o meu processo, poder mostrar para a esposa qual foi o meu processo. E quando os meninos vão colocar a fitinha, eu falo o seguinte, ó. Diz a lenda que você tem que dar 3 nozinhos. Dando os 3 nozinhos, seu sonho será realizado. Plim, pronto. Sonho Autoconfiança. realizado. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou passar para você, estava na nossa caixinha ali no Instagram. Ela veio da Adriana, tá aqui, ó, Adriana, né? Aliás, quem ainda não se inscreveu no canal da LJ, a hora é essa, certamente já está aí nos caracteres. Tem o Instagram, tem o YouTube, nós já vamos divulgando aí os canais delas, das meninas aqui, né? Da Ju e da Letícia. A Adriana pergunta o seguinte: se por acaso eu falhar em um teste de personalidade, ainda dá tempo e chances de ser apta? Como que funciona isso, gente? Tempo e chance, sim. Quer falar um pouquinho, Ju, sobre essa questão do teste? Sim, posso falar. Existe, em todo processo seletivo, em todo edital, existe um perfil, né? Então, por exemplo, o meu candidato vai fazer um concurso da Polícia Federal. Então, a gente estuda aquele perfil. E o que é a personalidade? Eu vou querer saber como que é a dinâmica do sujeito no contexto social, como que ele lida com suas emoções, com a sua ansiedade, com a sua agressividade, né? Ainda tem também o que na minha época era testes fatoriais, né, Lê? que eles são submetidos. Então, sim, quando o candidato apresenta alguma dificuldade, a gente consegue reverter. Né? Sim, talvez. É uma pergunta ampla essa, Demais. né? Mas talvez o traço de personalidade que dê ali não necessariamente vai ser incompatível com aquele perfil, que é aquilo que eu falei. Tudo depende do perfil. Isso é um dado importante que significa o seguinte: o fato de você ter passado em um concurso não significa que você é apto para outro. Quais são as falhas, então, assim, mais frequentes na hora, né, que levam a essa reprovação? São muitas, né? Igual eu tô falando, novamente, só para concluir aqui, tem a questão de que nem todos os perfis são os mesmos, né? E talvez se a pessoa apresente alguma incompatibilidade aí com o perfil, ela ainda tem a possibilidade de reverter esse parecer no recurso administrativo, que é um dos trabalhos mais, né, assim, robustos que a gente faz. Então, assim, o primeiro inapto não é o fim da linha, né? Isso é fato. Mas se a gente fosse falar de um fator que elimina mais, acredito eu que seja o descontrole emocional. Sim. Porque tudo vai desembocar ali, né? Todas essas... Porque não é porque... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Porque quando a gente pega um perfil, existem itens, né? O que a gente chama de fatores. E que vão falar de várias características que eu tenho que ter e algumas características que eu não posso ter de jeito nenhum, né? Só que isso é um edital e ele tem que ser um documento objetivo. Mas na prática não se fatia o sujeito. A pessoa não é só um item, ou ela é um emaranhado. E daquele emaranhado, a gente vai entender se dentro daquele sujeito completo, se ele tem as características necessárias e se ele não possui os fatores incompatíveis, né? Então, isso que é importante também. Eu acho que foi claro, assim, não sei se ficou. Para mim foi claro, né? Porque não é algo tão simples de se responder, foi uma pergunta ampla, mas eu acho que o descontrole emocional, ele é um fator que, além de ser incompatível, ele deixa o comportamento vulnerável. Sim. E leva também uma frustração grande, imagina, uma dor imensa, né, desse candidato que estudou tanto, né, que se empenhou tanto, que dedicou tantos anos da vida e também é algo caro, né? Então, assim, Sim, como que vocês lidam e também o próprio candidato consegue lidar, né, com essa frustração de ser reprovado psicologicamente? Como é que é feito todo esse trabalho?
Assim, ninguém gosta de ser frustrado, né? Começa por aí. Então, a pessoa tem que se dar o direito de vivenciar aquele luto, né? É um processo de luto, porque quanto maior o investimento, maior é a frustração, né? Tem uma frase que o pessoal... Investimentos em todos os níveis, né? Sim, o investimento em todos os níveis. É justo que muito custe, é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Então, assim, quanto mais eu invisto tempo, dinheiro, desejos, quanto mais eu me privo em prol daquele desejo, maior o meu investimento, maior a minha frustração. Quanto mais alto eu vou, maior é a queda, né? Mas a queda faz parte do aprender a voar. E isso que é o importante, né? Então, a gente tem que persistir, né? Eu acho que esse é um primeiro momento. Se acolher, saber que sempre que eu me proponho a ir a algum lugar, eu vou passar por algumas situações que eu não estou prevendo. Eu falo uma frase com os meninos e com as meninas que chegam lá, que é assim, olha, os caminhos pelos quais eu vou percorrer até chegar no meu objetivo são individuais. Os caminhos não são lineares, não são iguais para todo mundo. Isso quer dizer que não tem uma receita pronta, né? Não tem. A gente está falando de indivíduo. Indivíduo, único. Não existe nenhuma única pessoa igual a outra nesse mundo. Então, para cada um, existe uma fórmula diferente. E isso é o que a gente propõe, porque o nosso método é um método personalizado. Ninguém que chegar lá vai encontrar a mesma Ju e nem a mesma Lê. Nós vamos falar sobre esse método. Eu ia dizer exatamente o seguinte, não existe a receita pronta, mas existe um método que funciona. Sim, né? Mas o método, ele prevê essa individualidade, que é o olhar individualizado sobre aquele sujeito, sobre aquela história, sobre aquele desejo e sobre aquele objetivo, né? Antes, então, de falar sobre esse método, que eu estou, na verdade, super curiosa para entender como e quando, né, procurar ajuda. O candidato, infelizmente, teve esse resultado, aparentemente negativo, né, diante de um pouquinho antes, né, Sandra? Eu quero ser policial, eu quero ser professor, eu quero ser um servidor público. Eu tenho que ler o edital. Sim. Né? Porque lá no edital vai me dizer se o meu sonho é compatível com quem eu sou, né? Sim. E da maneira mais simples quanto para você ser policial, vou falar policial porque é o que a gente mais vê, né? Que a gente mais atua, né, Ju? Maior público. Se eu quero ser policial, vai estar lá, ter de 18 a 30 anos. Então, se eu tiver 32... infelizmente, o meu sonho não é compatível com aquele edital. Então, vou ter que procurar um edital que seja compatível com o meu sonho. Então, assim, a gente tem que entender e compreender primeiro as nossas limitações, né? Eu tenho um cargo lá que é para homens, tá no edital que é para homens. Se eu for mulher, aquele edital não é compatível. Você não vai fazer uma viagem para leve sem levar casaco, né? Sim. Algo nesse nível, né? A gente tem que entender, por isso que a Ju sempre fala, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ler o edital. Porque senão eu vou perder tempo estudando. É o básico, né, gente? Eu vou perder tempo estudando, vou gastar dinheiro estudando, vou pagar um super cursinho, vou pagar um super treinador físico, vou lá na LJ Psicologia, e aí chega lá, eu tenho uma inaptidão porque eu não tenho uma característica, eu tenho 32 anos. Ele vai até a LJ Psicologia, nesse momento, como é que ele procura essa ajuda? Como é que ele é recebido naquele momento? Bom, depois de ler o edital, já está na hora de procurar a gente, né, Ju? A gente sempre fala, Sandra, nessa linha do tempo aí, eu acho que é importante a gente ressaltar. Eu tenho um candidato que foi inapto e que fez o recurso, a gente nos procurou para a realização do recurso e foi indeferido. Esse candidato a gente já começa a trabalhar a partir daí. Né? E tem Sim. o candidato que não conhece a LJ Psicologia, que nunca fechou qualquer tipo de contrato conosco, e que eu falo o seguinte: quando me procura, fez a sua inscrição? Fez a sua prova? Um dia após a prova a gente pode começar. Ah, Ju, eu sou ansioso, eu não estou conseguindo memorizar. Então vamos começar o tratamento terapêutico a partir dessa sua fala. Não existe uma data, existe o desejo. Existe o querer, né? Então, se meu foco é passar num concurso público, procure e já comece a trabalhar. Porque a LJ ela trabalha muito com o gerenciamento das emoções.
A gente trabalha muito com a inteligência emocional, né, Lê? Sim. E na prática, essa linha do tempo, então, deve variar muito de pessoa para pessoa, né? É assim, Quanto tempo ó, básico leva, assim? Vamos olhar ali para aquela câmera, Ju, e falar assim, leiam o edital. Porque na hora que chega lá, o que eu preciso? Você precisa de A, B e C. Peraí, mas no C eu acho que eu dou uma rateadinha. Já está na hora de procurar. As inaptidões mais comuns, então, já que você está falando. Assim, eu acho que o descontrole emocional, que foi o que eu falei, né? Mas muitas vezes, quando o pessoal vem procurar a gente, vem a ansiedade, né? A ansiedade é muito... E aí também tem o TDAH, né? Sou TDAH, Ju, sou TDAH, Lê, já vim aqui. Tão comum isso agora, as pessoas já se autodiagnosticam, né? Tem isso também. A maioria das inaptidões, se for pra gente parar e pensar, e a gente já tem essa estatística, é personalidade. São os testes mais robustos, de né? personalidade. Diferente de ser inventário ou de ser um teste expressivo, é o teste de personalidade. E quando a Lê fala, achei interessante essa fala, tem TDAH, eu já tive clientes, uma pessoa que me ligou uns 3 anos atrás e falou assim, mas eu tenho bipolaridade. Aí eu perguntei, você toma medicação? Sim. Você faz tratamento há quanto tempo? Aí ela falou assim, mas isso aqui no edital não pode. Eu falei, então você não pode me procurar. Você deve procurar um outro tipo de concurso, porque trabalhar com arma, carregando consigo esse histórico, é indevido. Eu gosto disso, assim, tem uma outra questão que eu sempre abordo com os nossos candidatos, é que o perfil daquele concurso, ele não existe por acaso. Foi uma coisinha ali vamos colocar aqui para eliminar a galera. Vamos fazer isso aqui ficar mais difícil. Gente, não é isso, né? O perfil existe, né? O perfil existe porque aquelas características vão ser demandadas de você no exercício da profissão. E se eu digo que uma pessoa que tem bipolaridade, como foi o exemplo da Ju, não pode, eles sabem por que não pode, né? Porque a pessoa vai lidar com emoções, vai lidar com conflitos, vai colocar a arma na mão de uma pessoa, né? Então, assim, aquele perfil ele não existe por acaso, né? Vocês acreditam que eles tentam dar aquele jeitinho? Olha, eu vou passar nessas e nessas etapas, isso aqui vai ser só um Acredito, e as instituições já perceberam isso, né? E nessa hora são rigorosos, né? Nessa avaliação, não passam. Tem a avaliação, Sandra, para ingressar no curso de formação, e algumas instituições já estão registrando isso em edital, que a avaliação vai ser continuada. Porque não adianta você se apresentar como apto no primeiro momento e performar de uma maneira diferente. Sim. Não adianta eu escrever lá no questionário que eu sou uma pessoa extremamente equilibrada e não apresentar esse equilíbrio no meu comportamento. Então, esse também é um outro diferencial do nosso método, que a gente fala assim, o nosso objetivo não é só colocar a pessoa lá dentro. A gente quer que aquela pessoa tenha condição de performar aquela profissão que ela escolheu. Então, aquele perfil não existe por acaso. Não é só uma peneira de candidato por vaga. A parte do psicológico, ela é realmente que vai avaliar a aptidão para a profissão. Então, não adianta você falar que você é uma pessoa que tem controle da agressividade e chegar lá e ser um cara agressivo. Porque não vai dar. E as instituições já perceberam essa massa que gosta de treinar, essa galera que acha que é só manual do psicotécnico, né? Vamos falar um pouquinho do manual do psicotécnico. Ju, o que é o manual do psicotécnico? O terror de nós duas, né? Principalmente PF, PRF. Lá nos anos 2000, lá no início dos anos 2000, onde nem tinha internet. A primeira notícia que eu tive era de 2003. 2001. Que você... 2001. Os candidatos chegavam sabendo fazer PMK, os candidatos já chegavam sabendo responder os testes de inteligência. E de onde que você aprendeu? Como que foi isso? Nessa época eu aplicava testes e era responsável técnica de uma clínica credenciada para a polícia. Manual do Robson tem tudo. O Robson é o cabeça de bacalhau. Já ouvi, como é que é? Já escutei, como é que é? Tem uma música do Zeca Pagodinho, nunca vi...
Só não ouço sei. falar, né? Um negócio assim. E o Robson parece que não existe. Diz o mito, né? Dizem que é um candidato que foi reprovado inúmeras vezes na PF ou PRF e que, diante dessa revolta, ele falou: vou facilitar Uma a alma vida. bondosa. Vou facilitar a vida dos concurseiros, né? E o tempo foi passando e a coisa foi ficando, né? Hoje em dia tem até planilha do Meu Robson. Deus, eu falo, né? Minha mãe já falava. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí os meninos, eles já chegam com esse manual do Robson. Impresso, tem uns que chegam com ele impresso. Que pode ser um tiro no pé, né? É um tiro no pé. A minha resposta é a seguinte, agora eu vou ter que corrigir, porque eu sou péssima com datas, né? Mas que eu conheço o manual do Robson é desde 2001, e os inaptos continuam existindo, e os números continuam aumentando. Será que esse manual vai te ajudar? Porque esse manual é só googar. O manual do psicotécnico tá lá. E os inaptos continuam existindo cada vez mais. Então, para fazer isso, pessoal, tem que ter um know-how, tem que ter uma experiência, tem que ter uma estrada, conhecimento. E aí que eu posso dizer que entra o DPAC. Primeiro, vamos desvendar, né? DPAC. Vamos desvendar essa sigla. DPAC significa Desenvolvimento Psicológico para Aptidão em Concursos, né? É um método criado, né, por mim e pela Ju, com muito carinho, né, Ju? Patenteado. Então, assim, qualquer outra coisa é cópia, né, Ju? Qualquer outra coisa é cópia. Não existe nada parecido. Não existe. Na atualidade. E nem pode, né? Nós hoje detemos esse conhecimento, ele é nosso, né, patenteado, a gente teve esse cuidado, porque a gente não está falando de qualquer coisa, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, eu gosto das frases, né? Mas tem uma frase muito linda que fala assim, olha, você pode lidar com várias pessoas, mas ao tocar uma alma humana, seja mais uma alma, né? Mais uma alma. Tem uma coisa assim, eu sou péssima. Eu tenho um orgulho, você já viu como eu olho pra ela? Eu chego até uma relação de quase de irmã, assim, de mãe e filha, né? Mas é um casamento pra lá de perfeito, né? Eu falo que eu separo, mas então, dela não tem separação, não é à toa. não. Toda vez que me perguntam o que é DPAC, me dá um bloqueio, porque ela fala do DPAC com tanto amor. Então, obra. assim... Mas então, o que você me diz? Deixa eu contar um pouco sobre Sim. essa questão do DPAC, além dessa questão do que significa, mas veio de um lugar, Sandra, porque nós duas, né, como a gente contou aqui no começo, nós começamos como psicólogas recursistas. Então, a gente ajudava as pessoas que eram inaptas. E como boas psicólogas que somos, a gente, infelizmente, não conseguia ajudar todo mundo que a gente gostaria, né? Porque os números estão aí, né? A gente não tem como falar o oposto. Reverter recurso é dificílimo. Nós vamos falar sobre recurso mais pra frente. Então, assim, a pessoa já chegava lá quando tinha dado ruim, né? E a gente ficava assim, a gente tem que conseguir ajudar essas pessoas antes disso. Porque a gente dá pra fazer, né? A gente não, como eu falei, a gente tá falando de perfil. E perfil se desenvolve, né? Quantas histórias a gente escuta, por exemplo, de um funcionário que estava lá dentro de uma empresa, houve uma oportunidade de gerenciar uma equipe, aí o chefe falou assim, Ju, chegou sua hora, Ju, mas eu não tenho perfil de liderança. Ele vai lá fazer um curso, vai lá se desenvolver. Então, quando a gente fala de perfil, dá para desenvolver um perfil. Então, assim, a gente não está falando de um bicho de 7 cabeças aqui. A gente só está falando de bons profissionais que têm conhecimento, que sabem o que fazem, né? E uma pessoa que quer. Enquanto seres humanos, né? Por isso que nós chegamos até aqui. Claro, a gente se adapta. Perfeito, isso aí. Então, esse método veio desse lugar, né? Então, a gente tem esse método que a gente vai modular o comportamento das pessoas, né? Para que elas consigam o objetivo delas. Perfeito. Né? Então, passa por um caminho, né? Por uma estrada aí de autoconhecimento, que a gente só muda aquilo que a gente tem, né, conhecimento, ciência, né? E aí, nós aplicamos uma série de testes no candidato. A gente faz uma avaliação psicológica, né? A gente realiza uma avaliação psicológica, né? A gente constrói o laudo psicológico desse candidato e realizamos a entrevista devolutiva. O que é a entrevista devolutiva? De novo, é eu estar com o meu cliente e explicar para ele quais são os seus aspectos positivos, quais são os seus aspectos que precisam, que necessitam de uma modulação.
A gente faz um mapeamento daquela pessoa, né? A gente faz um... É isso que diferencia esse método ou tem outras coisas a mais? Essa é a primeira parte. Mas a gente não pode entregar o ouro aqui, né? Mas assim, eu acho que assim, esse é o início, né? A gente precisa compreender quem é aquele sujeito que se apresenta pra gente, né? Então, assim, tem que entender qual é a minha matéria-prima para eu transformar no que eu... Para lapidar. Para lapidar, isso. Né? E o nosso método, a partir daí, a gente trabalha em psicoterapia, né? Aquelas questões que se fazem necessárias. Isso é um ponto importante. Quem quer o caminho mais fácil, não tem que procurar a gente. Lá é o caminho mais difícil mesmo. E o melhor, certamente, né? É o mais garantido, isso eu posso afirmar. Mas não é o caminho mais fácil. Se a pessoa for lá achando que a gente dá trabalho, tem que se envolver. Dá trabalho. Falo com eles, tem que se envolver. A gente ali é facilitadora. O trabalho pesado quem faz é você. Não sou eu, não é Ju. Eu falo que se assemelha a uma dor de garganta. Se eu vou no médico, tô com uma amidalite, o médico vai me passar antibiótico para tomar. Se eu não tomar, a amidalite vai ficar lá. E o médico fez o melhor que ele podia por você. Te deu o melhor medicamento, fez o melhor exame clínico, te deu todas as orientações. Se você não seguiu, meu amigo, ano que vem você volta. Não tem jeito. Média, gente, qual que seria a taxa de aprovação do DPAC? Esse é um dado bom, né? Temos, todo ano a gente faz, né? E com muito orgulho a gente diz que o nosso método hoje tem 98% de aprovação, né? E os 2% que não conseguem são pessoas que optaram por não seguir as orientações. Explico. A gente faz avaliação psicológica, a gente dá a devolutiva, a gente apresenta um plano estratégico para aquela pessoa, o que ela vai precisar, quanto que ela vai precisar de investir, quanto tempo a gente consegue chegar naquele resultado. E a pessoa, né, tem o livre-arbítrio dela, ela tem a opção de acatar, aceitar ou não, né? E a gente tem candidatos, né, clientes que preferem não seguir, né? E aí, a grande maioria que opta por não seguir acaba, infelizmente, sendo eliminado. Agora, o fato de um candidato ter passado ali em outras, é bom a gente sempre frisar isso, né? Em outras avaliações psicológicas, a gente pode dizer que garante a sua aprovação no concurso ou o próprio deferimento do seu recurso? Vamos fazer um tete-a-tete aqui, Ju. Ô, Ju, eu tirei carteira semana passada. Vou lá fazer a avaliação psicológica da Polícia Civil. Já estou apta. Então tá. Você já tá apta? Então tá. Não, é um outro perfil, não pode. Ambas, né? Vou explicar então o que é avaliação compulsória. Tanto o Detran quanto um concurso é uma avaliação compulsória, como o Lê falou antes, né? Não pode analisar conjuntamente. Lembra que você falou por conta das edital, regras? Tá lá escrito no edital. O resultado de uma avaliação psicológica não te torna apta nesse concurso. Ou a avaliação psicológica de outros concursos não são válidas para esse concurso. O fato de eu ser apto para ser policial penal não garante que eu vou ser um bom policial militar. E o fato de eu ser um bom policial militar não me garante que eu seja um bom policial civil. Isso. E semana passada eu estava bem. Ontem eu briguei com minha namorada. Como que vai refletir essa história da discussão, né, na outra avaliação? Né? Enquanto vida eu tiver, eu estou caminhando. Hoje eu estou equilibrada. Semana passada, meu pai faleceu. Não é algo que a gente recupera de um dia para a noite, né? Então, a vida acontece. A vida acontece. Eu não sou quem eu era ontem. E não quero ser amanhã quem eu sou hoje, né? Gente, é isso aí. Somos mutantes, né? Seres mutantes e adaptamos, sempre lembrando, né? A gente se adapta bem ao meio. E é isso aí. Eu acho que tudo passa por uma questão de investimento, né? Não, e tem que querer. E querer significa se dedicar, né? Eu falo assim, toda história bonita tem uma dedicação envolvida e o propósito. As histórias é a jornada do herói, né? A gente tem que vivenciar e tem que ter os percalços e tem que
ir atrás. Tudo que é muito fácil, gente, tá errado. Tá indo muito fácil, tá errado. Tem um grande influenciador aí nessa área de concurso que fala assim, é tempo ruim o tempo todo, né, Ju? Tempo ruim. E assim, eu acho importante frisar que a LJ Psicologia não é mentoria, a LJ Psicologia não faz treinamento, a Letícia não é professora. Pelo amor de Deus, muito menos eu. Nós somos psicólogas, especialistas em avaliação psicológica. O nosso sucesso, a nossa trajetória não começou ontem. Gente, tenha um senso crítico, né? Assim, vamos praticar o senso crítico. Mentoria. O que é a palavra mentoria, Juliane? Eu acho que é ensinamento, né? É ensinar. Alguém ensina a ser equilibrado, gente? Uma vez eu li que nós somos criados, não sei de quem é o autor, peço desculpas, que nós somos criados a aprender matemática. 1 mais 1 é igual a 2. E aí, no decorrer da minha vida acadêmica, eu aprendo a fazer raiz quadrada, resolver problemas mais complexos. Posso até me tornar um engenheiro. De novo, eu com engenheiro. Mas me ensinaram a somar, a multiplicar ou a diminuir as minhas emoções. Me ensinaram na escola ou hoje no corre-corre, até mesmo dos nossos pais. Eu estou conseguindo, eles me ensinaram a lidar com as frustrações, me ensinaram que emoção está aliado com alegria e ao mesmo tempo está aliado com ansiedade. Né? Sim, como que uma mentoria, uma pessoa numa câmera, atendendo 400 pessoas ao mesmo tempo, vai conseguir ajudar aquele indivíduo que é único no mundo a ser apto, gente? Seria dizer que é uma fórmula matemática para o ser humano. E a coisa mais difícil do mundo é ser humano. O que muda as coisas é quem está ali, né? Qual que é o maior desafio das empresas? São as pessoas. Porque se não fossem as pessoas, era 1 mais 1 igual a 2, né? Então, verdade. A gente tem que ter esse senso crítico, né? Não é fácil. Os números estão aí. Olha aí, outro dado muito importante. A fase que mais reprova nos concursos públicos é a fase do psicológico. Ela reprova mais do que a prova objetiva, mais do que o teste físico, até mais do que a investigação social. É a grande divisão do concurso. Eu tenho lá 6.000 candidatos, depois do psicológico eu tenho 3.000. É impressionante. Tá aí. E tem manual do Robson, e tem mentoria gravada. Tem gente aí que vem de mentoria que gravou há 5 anos atrás, é a mesma mentoria até hoje. Gente, o Vitor também é um candidato. Ele enviou pra gente na caixinha a seguinte pergunta: como saber se o meu recurso tem chances de deferimento? Deixa eu explicar primeiro o que é recurso, né? Como que é? Cantinho do saber, né? Em alguns lugares chama-se abertura de vista. Sessão do conhecimento. Sessão do conhecimento, entrevista devolutiva. Ler o edital, para a gente saber qual é o termo. E eles contratam um profissional de psicologia. O candidato pode ir sozinho também, seguindo uma portaria do Conselho Federal, né? Que é importante a gente frisar. Ninguém dá entrevista devolutiva porque quer. A gente segue normas. É um direito do candidato. É um direito do candidato. Aí entender os motivos pelos quais ele foi contraindicado, né? Então ele contrata um profissional de psicologia num determinado dia, numa determinada hora, ele vai lá estudar aquele teste. A gente vai... O que é estudar aquele teste? Pegar item por item, geralmente em 30 minutos, e copiar todos os dados daquele candidato. É um trabalho sob pressão, né? Eu gosto de dizer que é uma perícia psicológica, né? Porque lá é nesse momento que a gente vai entender, primeiro, se os testes de fato refletem aquilo que está sendo apresentado no laudo. Se o que está nos testes foi corrigido da maneira correta. Porque eu falo o seguinte: tudo que tem pessoas é passivo de erros. Eu erro, Ju erra, você erra, todo mundo erra, né? Então, se é um processo que envolve muitas pessoas, pode acontecer um erro. E é para isso que existe esse momento. E só um detalhe, gente, parece ter uma continuidade aqui da pergunta que eu não li para vocês, e acredito que tenha sido do Vitor ainda.
contratei uma psicóloga para fazer a minha abertura de vistas e ela informou que os meus testes, você falou dessa questão aí, não tem possibilidade de recurso. E agora, devo ou não fazer o recurso administrativo? É muito complexo isso, né, pessoal? Vai lá, Ju, eu gosto da frase da Ju, vai. O que acontece? Eu sou cheia das frases, né? Não práticas, mas sou. O que acontece? Então, o psicólogo foi lá, em 30 minutos, fez a perícia. Em 30 minutos eu consigo dizer para o meu candidato se vai ter chances de deferimento ou não? Mas nunca. A gente demora, em média, né, Lê, 3, 4 horas para fazer um recurso. Isso sendo rápida. É isso. Isso sendo rápida. Em meia hora, porque assim, geralmente é uma entrevista atrás da outra. Por dia você faz aí 15 entrevistas, 16 entrevistas. Então, quando o candidato me pergunta, Ju, você acha que eu posso fazer o recurso? Eu só falo para ele e pergunto assim, você vai para a guerra querendo voltar morto? Ou querendo morrer? Voltar morto ninguém volta, né? Mas você deseja isso para sua mãe, que você vá para a guerra e que ela receba a notícia de que você morreu? Não. Se você se acha injustiçado, faça o recurso, né? Tanto é que, acho que eu posso falar, né? Esse ano, no concurso do Corpo de Bombeiros, nós tivemos processos dificílimos, né, Lê? E a gente conseguiu reverter. A gente se surpreendeu, a verdade é essa. Não existe, de novo, a receita de bolo, esse teste tá bom, esse teste tá ruim. O que existe é o querer, é o saber, é a vontade de vencer. Lembra daquela característica diz que nós duas temos? Nós somos incansáveis. Eu não consigo dormir enquanto eu não achar uma solução para aquilo. Aí entra um dos diferenciais da LJ. É isso. Sim, porque, como é que eu vou dizer isso? É complicado, né? Tem muitas nuances, mas eu gosto sempre de quando alguém me pergunta isso, né? Por que eu devo fechar com vocês? Por que eu devo fazer recurso? Eu falei assim, não, você não tem que fechar comigo, né? Você tem que fechar com a pessoa que você confia. Mas antes de fechar, pergunta para ela quais foram os deferimentos. Quais são os resultados dessa pessoa, né? Então, assim, a gente acredita no que a gente faz, né? A vitória de um cliente meu é a minha vitória. Então, a gente é incansável. Eu trabalho pelos meus clientes como se eu estivesse fazendo para mim. Como se fosse a minha vida ali. Né? E eu acho que isso é todo o nosso diferencial. Somos psicólogas, cuidamos. Não tem jeito. Não tem jeito. E também somos duras, né? Eu acho que é importante, né? Tem todo esse amor, esse acolhimento, mas eu falo com os meus clientes, os nossos clientes, né, Ju? Que a gente tem um pacto aqui de sinceridade. Eu não vou maquiar para você a sua situação. Que eu acho que é importante isso, alinhamento de expectativa. Querido, o seu teste realmente está comprometido. Né? A polícia, as instituições, elas não erram sempre, né, Ju? Tem esse ponto, né? Olha, vamos tentar, a gente tem essa possibilidade aqui, mas o cenário é esse, as dificuldades são essas, eu acredito que vale a pena você investir numa preparação. Né, Ju? Meninas, Ju, você quer complementar? Não, eu lembrei aqui, porque quando a gente vai dar a devolutiva para o candidato, eu sempre pergunto, Letícia também, você se vê com esse tal descontrole emocional? Sim. Não, eu não tenho isso não, não é, Lê? Primeira negação. Aí quando você reformula a pergunta e fala assim, qual foi a última vez que você se viu instável? Aí desmorona. O primeiro espelho é sempre difícil, né? Depois ele começa a ver então, a verdadeira reflexão ali da coisa, né? Como é que a coisa se dá. Porque tem dois momentos. A Ju fala muito de devolutiva, mas tem os momentos, tem a devolutiva da inaptidão, tem a devolutiva da preparação, né, do DPAC, e tem a devolutiva do recurso administrativo. Porque a pessoa recebe um laudo, meu Deus, eu falo com eles assim, olha, lê, mas lê assim... Sem considerar. Não leva para o coração. Eu falo que eles não levem para o coração, porque tem muitos termos técnicos. A pessoa lê aquele laudo, ela fica assim, já estava chateada porque foi inapta. Ela lê o laudo, ela pensa assim, meu Deus, não sirvo para nada, né, Ju? É muito difícil. Quando eu falo que a inaptidão psicológica é uma das mais duras, é isso. Ela mexe com a nossa estrutura, né, com a nossa visão.
de nós mesmos. É interessante, Sandra, porque eu sempre falo, você está indo para uma instituição que é a polícia militar. O que é uma polícia militar? Ordem, hierarquia e disciplina. Onde você aprende isso? Você está querendo entrar para uma instituição onde você não apresenta capacidade de lidar com ordem, capacidade de lidar com hierarquia e disciplina? Isso a gente aprende em casa. Então, quando a Lê fala da nossa sinceridade, quando a Lê fala da nossa exigência, é porque somos. Eu vou até delirar aqui, somos parceiros das instituições. Eu super acho. Eu me considero um braço das instituições, porque assim, o nosso trabalho é de fato entregar para as instituições uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem preparada. A nossa motivação não é burlar a avaliação psicológica, pelo contrário, é contribuir para aquele indivíduo performar de maneira satisfatória o lugar que ela quer ocupar dentro da sociedade, dentro da instituição. Isso eu falo com toda certeza. Novamente, eu não quero, e acredito que Ju também não queira, estar em casa no seu momento de lazer, assistindo ao Jornal Nacional, ao Fantástico, a qualquer jornal aí, CNN, enfim, ver uma chacina e ver um dos nossos clientes envolvidos. Isso seria a morte para mim. Não é o que eu quero. É o que você quer, Ju? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Então, a gente tem responsabilidade ética no que a gente faz. Né? E não é incomum, Sandra, eu acho que é um bom momento de falar isso, da gente atender uma pessoa e durante o processo, ela entender que aquele não é o objetivo dela. Não foi uma nem duas vezes que a pessoa chegou lá querendo ser policial civil e virou para mim e falou: Letícia, não é para mim. Isso não é para mim. E um dos nossos trabalhos é esse também, né? A gente quer a pessoa feliz, né? Bem com as escolhas dela. E nesse processo, vocês conseguem fazer com que ela, não é para ela, mas que consigam encontrar algo no perfil dela, claro, conseguem direcioná-las? Porque isso é importante também nessa hora, sim, né? Sim. Eu já tive um candidato, há muitos anos atrás, que ele foi fazer a preparação para soldado. E durante o processo eu observei que o perfil era um pouco diferenciado. Hoje ele já é juiz no Paraná. Né? Tem o Emanuel também, que é um cliente nosso, que ele entrou para fazer polícia militar. Aliás, deixa eu me lembrar. Ele foi inapto no psicológico da polícia militar. Eu nunca me esqueço desse caso, porque ele foi inapto com 30 anos, né? Era a última chance dele. Ele nos procurou para fazer recurso administrativo, a gente não conseguiu deferir. E ele ficou arrasadíssimo por conta da restrição de idade, né? E aí, conversando muito com ele tentou a PRF e hoje está lá na PRF. Super bem sucedido. Então, o caminho dele não era aquele, né? Era outro caminho. Os caminhos pelos quais a gente percorre até chegar ao nosso objetivo são diferentes para cada um. Agora, quando a gente pensa exatamente nessas pessoas, os aplicadores, a falta de conhecimento dessas pessoas, os aplicadores, interfere até que ponto nos resultados? Complexo, né? Nós não estamos falando de robôs, né? Eu gosto afinal de contas, eu fui aplicadora, a Letícia também foi aplicadora. Um dia a gente foi iniciante, né? Dia nós somos iniciantes. Você tem que ter um olhar para o outro. Eu acho que é o principal. Não necessariamente ou há a falta de conhecimento. As falhas existem, né? A gente, em recurso, eu acho que é bom enfatizar que candidato fala assim comigo, com a gente, né, Lê? Eu fui ruim no teste de memória porque a psicóloga não soube aplicar o teste de memória. Muito amplo. Eu não vou colocar minha falha no outro, né? Mas existem falhas, sim, principalmente no teste PMK, né, Lê? Sim. Tem uma coisa que eu considero, que eu acho que é crucial, né? O teste não é nada sem o indivíduo, né? Eu não posso pegar um monte de resultado e não olhar para a pessoa e interpretar sobre aquele filtro, né? Eu tenho que conseguir colar a pessoa ali. E por ser uma avaliação psicológica compulsória, e a gente não está falando de 2, 3, 10, 20 pessoas, a gente está falando de 3.000 pessoas. Ou mais. Não é um trabalho fácil, gente, não é
o trabalho que elas fazem ali, que um dia nós fizemos, não é um trabalho fácil. Né, Ju? Então, tem assim, são muitas pessoas, né? Eu imagino que... Imagino não, eu tenho certeza. Eu aplicava durante um dia 60 PMKs. Não é coisa... No final do dia eu estava cansada, gente, né? Né, Ju? Trabalhando muito, são muitos... Então, assim, erros podem acontecer, né? Eu acho que é isso. Tem a questão da capacidade técnica? Provavelmente tenha. Mas eu vejo uma iniciativa das instituições de apurarem isso cada vez mais. Não é que eles não queiram que seja diferente, eu acho que querem sim. Né? Tanto que, por exemplo, quando existe uma diferença aqui de tempos entre eu e Ju, mas não sei como que a Ju pode falar melhor do que eu, mas na minha época eu já precisei fazer uma prova para comprovar a minha capacidade técnica. Você passou por essa prova, não. Ju? Então, eu vejo que existe uma preocupação em transformar esse processo cada vez mais justo. Uhum. Né, Ju? Eu acho que é importante dizer isso. O desejo das instituições é terem pessoas preparadas para servir a sociedade, que é também o nosso desejo. Eu acho que é importante isso, né? Que existem falhas, todo processo que envolve pessoas existem falhas, gente. Não tem jeito, somos seres humanos. Mas existe uma tentativa de minimizar essas falhas. Existe, né, Ju? Existe. Tanto é que quando a gente vai às clínicas, eu acho importante a gente colocar isso. Quando nós vamos às clínicas realizar a perícia psicológica, eu não estou indo ali direcionada ao psicólogo X, ao psicólogo Y. Eu não estou ali direcionada à PF, PRF, Polícia Militar. Eu estou ali direcionada a atender uma solicitação do meu cliente. É um direito dele. Que é um direito dele, que é fazer uma vistoria e estudar os resultados dele. Afinal de contas, né, Lê, somos facilitadoras de sonho. Então, o que acontece? Quando eu estou ali, eu estou tentando reverter um processo. É frustrante, a gente não reverte todos. Sim. Né? E as instituições são instituições que valorizam os resultados, né? Tanto é que o índice de deferimento é muito baixo. Existe uma lenda urbana. Isso aconteceu quando eu trabalhava nas instituições, Ju, também, que as pessoas enxergavam os psicólogos recursistas como rivais, né? E não é. Assim, quando estamos lá, nós estamos ali, é quase que parece um pouco com o papel do advogado, né? Todo mundo merece defesa, né? Sim. Mesmo que a pessoa esteja errada, ela merece alguém que, né, mostre para ela que aquela pena é compatível com o crime que ela cometeu, né? Então, assim, é muito triste você ser inapto em decorrência de um erro. A gente entende que erros podem acontecer, mas é justo que uma pessoa seja eliminada por causa de um erro? Não é. Então, ela tem direito de saber se aquele resultado, de fato, é um resultado ileso de qualquer interferência errônea. Então, quando a gente vai lá, a gente tem o objetivo de verificar isso, né? Então, e a gente está contribuindo pela lisura do processo. Na verdade, assim, a gente não vai lá com o objetivo de, vamos lá detonar aquela clínica, sacanear. Não, porque a gente já teve lá. Eu falo que isso é um dos grandes diferenciais nossos. A gente vivenciou o projeto 360. A gente já teve dos dois lados, né? E a gente está ali para ajudar o candidato até a entender por que ele foi inapto. Ajudá-lo a levantar, a seguir adiante, porque o inapto não é uma sentença de morte, não é uma sentença de que aquele sonho acabou. Em todo esse processo, um documento, você quer isso. Não, eu acho, completando a fala que Lê acabou de posicionar, trabalhar com ele que aquele inapto não pode se tornar trauma. Aquele inapto vai ser algo para o sucesso. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando de vários clientes nossos que já tiveram inapto e hoje já estão vestindo a farda e são ótimos policiais. Eu sempre falo, retorne pela porta da frente. Retorne um pouco mais fortalecido. É melhor entrar pela porta da frente. E eles voltam. E é melhor entrar sem ter treinado o teste.
tem um sabor diferente. Saber que eu tô ali porque eu mereço estar ali, porque eu sou compatível com aquilo ali, do que saber que eu passei porque eu fiz uma manobra incorreta, porque eu fui lá pros submundos dos manuais do psicotécnico, né? Eu estou ali porque eu aprendi a me conhecer. É importante. E um documento, então, um laudo particular, ele ajuda na elaboração do recurso? Laudo psicológico, não. 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 Nós já tivemos casos, né, Lê, com medicação, né? Sim. Mas não, nenhum documento auxilia, não. O que vai... A nossa orientação vão ser apenas os manuais, as portarias e aquele documento, os resultados dos testes, os nossos né? recursos, eles são embasados na técnica, na teoria, né? É um documento técnico, né? É importante falar isso porque, assim, nesse processo que envolve o recurso administrativo, nesse momento de abertura de vista, o candidato ele tem a opção de ir sozinho buscar aquele laudo, né? Ele não precisa necessariamente contratar um psicólogo, mas aquele laudo é um compilado, né, do que os testes dele um compilado dos resultados dos testes, né, Ju? E só aquele laudo também não é possível fazer um recurso administrativo, porque aí a gente não tem acesso aos dados daqueles testes, às minúcias, né, aos detalhes. Tem uma pergunta aqui de uma candidata, veio pelas redes sociais também, a candidata Poliana. A Poliana quer saber sobre análise conjunta de testes. Então... Lê falou o tempo inteiro do fatiado aqui, né? É importante. A análise conjunta de testes é uma exigência, né? Que o Conselho Federal de Psicologia nos impõe. Posso falar assim? Exigência impõe? Porque é uma resolução, É uma né? resolução. O nome diz exatamente isso, uma análise conjunta. Deve existir uma análise conjunta. Porque a avaliação psicológica ela não pode deixar dúvidas, não pode deixar arestas, né? Então, assim, além de... Porque, assim, o que conceitua uma avaliação psicológica como tal? Haver a avaliação conjunta de testes, porque senão a gente está falando de uma testagem psicológica, certo, Sim. Ju? Que é um teste solto, sem conexão com nada. Então, assim, se eu quero avaliar aquela pessoa num determinado comportamento, deixa eu fazer uma analogia aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagina que eu tenho um paciente que tem um câncer no pulmão. Se eu fizer um raio-x, aquela massa não vai aparecer? Vai. Se eu fizer uma tomografia, não vai aparecer também? Vai. Se eu fizer uma ressonância, também. Obviamente que elas vão aparecer com morfologias diferentes, com níveis de detalhamento diferentes. Mas se a pessoa possui um câncer, ela vai aparecer em qualquer exame de imagem que ela for fazer, né? A mesma coisa se aplica à psicologia, né? Se eu tenho um comportamento de uma pessoa e eu uso uma ferramenta para avaliar, aquele comportamento tem que aparecer. Não há que se ter dúvidas sobre aquilo. Então, independente do... Vamos pensar agora uma coisa um pouco mais objetiva, porque eu acho que coisas mais concretas ajudam a entender. Se eu tenho uma pessoa que faz um teste de inteligência e ela tem uma inteligência dentro da média, qualquer teste que ela fizer tem que dar dentro da média, porque ou a pessoa passou por um acidente, perdeu, né, capacidade cognitiva, né? Ou aconteceu alguma doença degenerativa, enfim... Ou não dá para dizer que aquela pessoa perdeu a inteligência, né? Sim. Então, assim, qual que é a premissa da avaliação conjunta? Todos os testes daquele momento que avaliarem a inteligência da pessoa tem que apresentar na média. Se apresentou alguma coisa diferente, tem que avaliar. Por quê? Então, eu fiz 2 testes, cada um deu um resultado, então vou fazer um terceiro, para que não haja dúvidas de que aquela pessoa tem ou não tem. Então, a avaliação conjunta significa isso, avaliar todas as possibilidades dentro daquilo que se... propõe, né, Ju? Tô errada, certo? É isso aí. E ainda tem uma continuidade aqui também da pergunta da Poliana. Ela pergunta ainda, ela consegue reverter uma inaptidão? Se no passado, suponhamos, já tenha passado em outro concurso? Com certeza. Com certeza. Não treinando e não participando de mentorias, né? Quando a gente cuida, a gente obtém o sucesso, né, Lê? A gente tem inúmeros casos, né? Minha avó falava assim, nessa vida a gente tem 2 opções, afinar ou desafinar. Eu opto por afinar, né? Então, assim, uma inaptidão não te define, né? Isso é fato. A gente tem que continuar.
continue a nadar, não tem aquele desenho? Continue a nadar, a gente tem que continuar, né? Então, não, uma inaptidão num concurso também não significa inaptidão em outro, como o oposto também não. Aptidão em um concurso não define automaticamente a aptidão em todos os outros concursos, né? Importante, de novo, frisar, a gente está falando de perfil. O perfil pode ser desenvolvido, comportamento pode ser modulado, né? Uhum. Gente, eu tenho uma curiosidade, assim, com tanto, é muito teórico, né? É muito conteúdo, né? Muito conteúdo, é novidade para muita gente, né? É até interessante porque muita gente não sabia da existência desse serviço que vocês estão oferecendo aqui agora, né? Enfim, nacionalmente, ultrapassar barreiras, enfim, podcast não tem limite mesmo. Mas dentro disso tudo, é bastante curioso, pelo menos me vem a curiosidade, assim, de saber de cases, assim, de sucessos, ou até perto disso. Tem alguma lembrança, eu acredito que sim, né, diante dos casos que vocês já atendem, que vocês gostariam aqui de relatar, se é que isso é permitido, né, mas alguns casos para ilustrar ainda mais todo esse trajeto na vida, né, de vocês. Antes um pouquinho da gente contar os casos, só para facilitar a compreensão dos cases que a gente vai contar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo do candidato, né, Ju? Vamos. Quando ele se propõe a fazer um concurso público, ele vai ler o edital, por favor. Ler e entender ler, o edital. Tá com dúvida, gente? Procura muito complexo, gente, alguns o edital? são. É difícil? Alguns são. Aham. Talvez a primeira... A gente mesmo leu o edital várias vezes, né, Ju? Ele várias precisa vezes. estar perto de alguém para ajudar a Não, interpretar? mas eu acho que não é um documento pequeno, né? Então, assim, tem que ler com calma. Digo isso porque existe uma dificuldade, a interpretação de textos, Leitura né, de uma forma geral. Leitura de agravante. edital não é uma leitura dinâmica. Não é. Você tem que, assim, dormir com o edital, acordar com o edital. Tem que consultar. Nós já tivemos candidatos, Sandra, que, assim, fizeram todo o procedimento de DPAC. Aí descobre que tem um ponto a mais de visão e que não pode entrar no Polícia Militar. Era um detalhe. Ali. Era um detalhe que estava no edital. Que o grau de visão não poderia, por exemplo, ser maior que 3. E ele tinha 3. Acuidade visual, né? Acuidade visual. Ceratocone, né? Então, tem muitas coisas. Tem muitas coisas mínimas. Que aí você tem aquele desgaste emocional de estudar para a prova, deixar de estar com família, deixar de viajar. Passa por tudo, sendo que teria algo, um pontinho ali no edital que... Então, a gente tem, né, dentro da linha do tempo, a prova objetiva. Isso. A gente tem o TAF, né? A gente tem a avaliação psicológica e a gente tem a investigação social, certo, Ju? São 4 pontos. Depois da prova objetiva, a ordem dessas fases pode se alterar de concurso para concurso. Não existe uma constância nisso. Então, às vezes eu tenho a objetiva e a avaliação psicológica, às vezes eu tenho a objetiva e o TAF. Isso pode se alternar, né? Mas aí a gente... ampliando um pouquinho mais, falando só da avaliação psicológica, a gente tem, então, a avaliação coletiva, a avaliação individual em alguns casos, né, Ju, que também não são em todos, mas alguns concursos eu tenho uma avaliação coletiva e uma avaliação individual. Em outros eu tenho só a avaliação coletiva. Então, aí eu tenho o resultado da avaliação psicológica e nesse momento o candidato pode ser apto ou ser inapto na avaliação psicológica. Se ele for apto, ele passa para a próxima fase. Se ele for inapto, ele tem direito a realizar o recurso administrativo, né? E no recurso administrativo, ele pode ser deferido ou indeferido. Se deferido for, o candidato continua naquele concurso como se ele nunca tivesse sido inapto. Há uma reversão do parecer dele, né? Se ele tiver o recurso indeferido, ele ainda pode buscar a reversão daquele parecer na área judicial. E aí, nesse momento, ele vai precisar de um apoio de advogado. Então, outro ponto importante. Durante toda essa fase, o profissional certo a se procurar é um psicólogo, não é um advogado. Advogado não faz recurso administrativo, tá? Advogado não tem acesso aos testes. Não é permitido ao advogado ter acesso aos testes. Então, muitas vezes nos procuram candidatos falando assim, não, mas eu já contratei um advogado para fazer o recurso administrativo, vocês podem ir lá ver o teste pra gente? O que a gente responde, Ju?
De jeito nenhum. Mas nesse momento o advogado não ajudaria em absolutamente nada. Não, ele não tem conhecimento técnico. É como se eu fosse atuar como advogada. Também não tem conhecimento técnico para ser advogada, né? Então, depois desse momento, se o recurso for indeferido, aí sim ele vai precisar de um advogado, né? Que chama a parte que a gente fala do judicial, né? Do processo. E aí sim o advogado toma a frente disso e a gente passa a atuar como assistente técnica desse processo, se for do desejo do candidato. Isso, só uma curiosidade, que interrompendo assim, a sua linha de raciocínio, no próprio edital, existe ali algum item que demonstra que é possível recorrer de um processo e a forma como isso é feito? Porque você está dizendo que às vezes vai buscar um advogado por falta de conhecimento. Sim. Dentro do edital, existe essa no edital, informação? existe, mas não é de uma forma tão clara. No edital, o item, tem um item específico para avaliação psicológica e dentro desse item fala todas essas fases, inclusive a fase do recurso administrativo, fala que ele pode nomear um psicólogo para auxiliá-lo, isso tudo está lá, né? Acredito que não fale da parte judicial, porque no edital termina lá no indeferimento do recurso, né, Ju? É mesmo a questão do ler. Tá lá escrito, né? E aí, no âmbito judicial, sim, né? Para poder fazer uma petição, para poder falar com o juiz, aí é o advogado, né? E aí a gente entra como parceiro aí na assistência técnica, que é um dos outros grandes trabalhos que a gente faz e que a gente também consegue reversão ali, né, Ju? Sim, então assim, você entra, são 3 momentos. Você entra porque numa instituição porque você teve o apto de cara, você pode entrar numa instituição porque o recurso foi deferido ou uma terceira tentativa, me achei injustiçado, vou entrar na justiça. Né? Então, na justiça que vai definir se você vai entrar ou não. Sim. Aí, dentro da justiça, a gente poderia ficar horas aqui falando também, né, Ju? São muitas coisas, mas assim, é importante dizer, eu acho que por quê? Não sei se vai ter essa pergunta aí, mas eu já vou emendar aqui, né? Vale a pena mesmo eu fazer o recurso administrativo? Vale, né? Claro que vale. Primeiro que você tem que entender por que você foi inapto. Você levou um não e não sabe o que aconteceu? Tem que saber. Até para você saber o que você precisa melhorar, né? Então, é o primeiro ponto. E também, o recurso administrativo, quando ele é deferido, é como se você nunca tivesse sido inapto. É a instituição dizendo para você, eu assumo que houve uma falha no processo e estou te devolvendo o seu lugar, que é de direito seu. Então, você está entrando pela porta da frente, como todos os outros que ainda estão ali. Né? Importante e é uma dizer. Felicidade. Não há, né, Ju, assim. É a realização. Meu né, Deus, gente? não, realizado ali. Eu falo assim, os números não nos ajudam. Os números não nos ajudam. A gente fala, vamos fazer uma proporção aqui só para vocês entenderem. De cada 500 recursos que são impenetrados, a gente reverte 5. É um cenário, eu falo que é um cenário árido, né? Sim. Os números não nos ajudam, mas cada 5 ali é uma pessoa que a gente está mudando a trajetória. E pra gente não existe, não tem nome, né, Ju? Não tem. A gente ligar pra pessoa, ou a pessoa ligar pra gente, conseguir ler, deu certo ler. Aí vai emoção, vai rolando solto. Não tem. Eu acho que é um dos grandes. Tem 2 grandes momentos, né, Ju? Quando um cliente nosso do DPAC dá o feedback pra gente. Que foi apto. E quando a gente reverte o recurso. E aproveitando, vão lá no Google, nós somos 5 estrelas no Google, tem depoimentos ali super emocionantes. A gente não está falando de 1 ou 2 depoimentos, não. A gente está falando de muitos depoimentos mesmo. E lá no nosso Instagram, os nossos clientes que se sentem à vontade, colocam o seu rostinho lá, fazem vídeos contando da trajetória deles. É sempre muito emocionante, né, Ju? Cada um tem um lugar cativo lá no nosso coração. Todos têm, mas quando a gente lê esses depoimentos, é muito emocionante. Se eu falar aqui, eu fico emocionada. Mas é isso, né? Então, assim, o deferimento do recurso é importante, né? Porque você está entrando ali e é o seu lugar, né? E para o processo judicial, o nosso recurso, tá? Não posso, os outros que eu ando vendo por aí não, mas o nosso, ele vai funcionar como uma prova de que houve alguma coisa
como que tem uma palavra certa, é como se fosse um objeto de prova, é um mérito da ação, né? Eu tô falando com o juiz que eu fui injustiçado baseado em quê? No recurso administrativo, que é o nosso laudo técnico. Então, nosso laudo técnico, ele pode ser utilizado como uma prova. Voltamos, então, né, para as nossas fitinhas, para os nossos casos. É só para entender essa linha do tempo, para entender aonde que aonde que está esses casos que a gente vai contar. Volta, você falou do Instagram, mas enquanto a gente não está aqui com o Instagram, eu tenho curiosidade, tenho certeza que todo mundo aqui tem uma curiosidade de ouvir pelo menos 1 ou 2 casos de sucesso, ou quase isso, né, que caminha ali para o sucesso, mas vamos tentar ilustrar isso. E as fitinhas são lindas, a gente já mostrou. São ali, inúmeros os casos. Novamente, que realmente eu escolhi bacana, um caso recente de sucesso em recurso administrativo. Para ilustrar esse momento mais emotivo, né, do nosso podcast. Muito bom. Nós tivemos um candidato agora, é recente, hein, tem nem um mês, que ele me chamou querendo me contratar para recurso administrativo. Aí eu conversei, acolhi, expliquei, consequentemente, valores, né? Aí eu falei para ele o valor. E ele foi para Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, ele me dá uma estimativa de 4 ou 5 dias, né, Lê? Pra gente fazer a entrevista devolutiva. Aí ele foi e falou assim, vou pedir o dinheiro para minha mãe. No outro dia, eu liguei, pedi até para a Poliana ligar, para marketing. Falei, Poli, liga para ele e veja a questão financeira. Aí ele voltou para o meu telefone e falou assim, já pedi minha mãe, agora eu vou pedir meu primo. No terceiro dia, ele falou assim, Ju, ainda não consegui, dá para você segurar até que dia? Poxa. Aí eu fui e falei, Lê, esse eu tenho que segurar, pelo encanto, pela maneira. Você conhece a pessoa, né, Lê? Pelo jeito como conversa com você. Falei, fica tranquilo. A sua devolutiva vai ser na segunda, até domingo à noite eu seguro para você. É bíblico, né? Quando 2 acreditam, vem aí o sucesso. Recurso deferido. Olha só. Eu fico emocionada, gente. Não tem como recurso deferido. Né? Então eu falo, gente, é inédito. E eu tenho certeza que esse menino vai fazer diferença no Corpo de Bombeiros. Eu acho bonitinho. Isso cai também, só interrompendo aqui, porque eu acabei de me lembrar aqui, quando eu falei do tônus, que é subir morro e tal, e ter essa força de vontade, essa energia. Isso é mais do que uma energia, é a força de vontade, a necessidade aliada a tudo isso e aquele candidato, certamente, nesse tônus, não sei de que forma que vocês podem, né, dar essa nomenclatura e tudo mais, está muito mais presente. Nessa disposição, né? Essa disposição. Ele teve essa disposição. Ele acreditou. Exato. Então, quando a gente fala, repetindo, seu teste está ruim, não cabe recurso, acredite. Cabe recurso para tudo, né? Agora o nosso caso. Eu acho bonitinho que a gente criou uma dinâmica de trabalhar junto. Eu fico emocionada com esses casos, assim. Vale chorar no podcast. Tô quase. Mas eu fico emocionada, assim. A gente criou uma dinâmica de trabalho. Eu já falei isso, eu falo que o encontro meu com a Ju foi um encontro marcado. E em alguns momentos, que não são poucos, né, Ju? A Ju fala comigo assim, Olê, tem um candidato aqui, eu quero, pode fazer. Bateu no coração, nenhuma das duas questiona. Fulano falou que vai me pagar de 4 vezes, mas não tem que... Já recebemos galinha, enfim, não é a prática comum, né? É óbvio, mas bateu no coração, foi. A gente não tem isso. Esse caso, né, gente, no momento, a sensibilidade. Me deu até uma coisinha aqui, porque esse caso que eu vou contar é um dos casos mais emblemáticos e que bateu no coração, né? Ele é conhecido aí nas redes sociais, né, Ju? A nossa celebridade aí da PRF, o Ronildo. Ronildo é um caso engraçado, que quando ele me ligou, tem o depoimento do Ronildo lá no Instagram. Não vou falar muita novidade para quem já viu esse depoimento, mas enfim. Ronildo é uma pessoa, né, que quando ele me procurou, ele me perguntou o nome, eu falei, Letícia. Ele falou assim, o nome da minha filha. Aí já bateu ali, né? Engraçado isso. A empatia já bateu. Já foi. Aí ele falou assim... não, porque eu tô comprando. Eu falei assim, não, pode me contar. Ele falou comigo assim, Letícia, você tem tempo? Eu falei, não, o meu tempo é seu. E aí a gente ficou nesse dia umas 2 horas no telefone.
né? Tipo assim, muitos clientes nos procuram e nesse dia em específico eu fiquei com ele 2 horas no telefone e ele me contou a história dele. Ronildo era um homem já com 52 anos, estava fazendo concurso da PRF e o sonho da vida do Ronildo era ser PRF. O objetivo de vida dele era ser PRF. E ele tentou o concurso por algumas vezes quando ele era mais novo e por muitas questões aleatórias, não tão aleatórias, mas cada um em algum momento da vida dele não coincidia ou ele não tinha condições financeiras ou não passava na prova objetiva, enfim, né? Ele foi galgando aí muitas coisas. Ele tem 4 filhos, né? Então a vida dele também passou por esse momento da paternidade, né? Então eu vou pro meu sonho ou eu vou cuidar dos meus filhos, né? Tem todas as suas... Vai lá no depoimento dele que ele fala tudo isso. Então ele tenta a PRF desde sempre. E nessa trajetória, antigamente a PRF exigia que o candidato tivesse ensino médio. E aí ele poderia tentar a PRF porque ele tinha ensino médio. E num determinado momento dessa trajetória do Ronildo, o edital mudou e passou-se a exigir curso superior. O que Ronildo fez? Faculdade, o sonho dele era PRF, né? Fez faculdade. E depois de muitos anos, eu não me lembro, Ju que é boa de data, quantos anos ele tentou a PRF? 17 anos. 17 anos, 17 concursos, até que ele conseguiu passar. 17 concursos? 17 concursos. 17 concursos. Persistência, né? Todo sucesso tem uma história de persistência. Ronildo tentou por 17 vezes, na 17ª ou na 10ª... Não, eu sou ruim de... Na 17ª, na última vez. Ele passou. Ele passou na prova objetiva e adivinha o que aconteceu? Foi eliminado na fase do psicológico. E foi aí que ele conheceu a gente, né? E fomos lá na abertura de vista, né? E no caso do Ronildo, em específico, eu encontrei uma falha interpretativa, eu que fiz a abertura de vista dele. Isso é um outro ponto importante, a gente faz a abertura de vista, só pode ir uma psicóloga que pode ir fazer a abertura de vista. Mas a elaboração do recurso acontece de forma conjunta. Então, nós elaboramos o recurso do Ronildo, esse recurso ele foi indeferido, foi para a via judicial, seguimos como assistente técnicas dele. E aí, nesse momento da assistência técnica, Ronildo virou para mim e falou assim: Lê, tô te ligando para te agradecer tudo que você fez por mim, mas infelizmente eu não vou poder continuar essa trajetória. Falei, o que aconteceu, Ronildo? Ele falou assim, meu dinheiro acabou. Não tenho mais como te pagar. Eu não tenho mais como ir para Belo Horizonte. Ele era de Patinga. Aí eu falei, bom, então o problema você já resolveu, você não precisa se preocupar em me pagar. O segundo é o dinheiro para você vir. E o que Ronildo fazia para viver? Ele tinha uma Kombi que ele vendia goiabada, cascão e queijo. Né, Ju? O que nós fizemos? Eu e Ju. A gente fez um mutirão de venda. Eu vendi goiabada para o Ronildo na escola do meu filho, vendi goiabada do Ronildo em todos os grupos que eu participava, vendi goiabada para a família, Ju também. Né, Ju? Uhum. Saímos vendendo goiabada até juntar o dinheiro para que Ronildo pudesse vir aqui em Belo Horizonte, porque a gente tinha conseguido, o advogado dele conseguiu judicialmente a repetição do teste. Então, a gente conseguiu trazer o Ronildo, ele passou pelo processo de DPAC conosco, né? Foi isso, né? Conseguiu repetição dos testes depois de um tempo, porque eu tô falando rápido, mas é um tempo grande, né? Uhum. Do processo judicial, né? E conseguimos reverter o parecer dele. Incrível. Hoje o Ronildo é o policial rodoviário federal mais velho a ingressar na instituição e é conhecido aí na internet como celebridade da PRF. Incrível. É incrível, né, Ju? É muito emocionante. Força de vontade, valores, persistência, 17 concursos, independente, 1 ou 17, mas a persistência e a sinceridade, né, gente? Sim. Ele foi honesto e talvez ali ele tenha conseguido a confiança de vocês, o empenho. Eu falo que assim, a realizar esse sonho. Talvez a gente precise... eu vou com aquela minha frase clichêzona. Os caminhos que a gente tem que percorrer até chegar ao nosso sonho e quem a gente vai encontrar no caminho é Deus. Deus que coloca ali. A gente tinha que se encontrar, né? Desde o primeiro nome. Qual é o seu nome? Letícia. Você já bateu ali, né? Então... E é um caso muito... E ele mesmo conta esse caso lá nas nossas redes sociais, tá lá. Quem procurar. Já tem tempo, então vai ter que rolar bastante feed, mas tá lá.
Tem outro gente, caso, ouvi Ju? casos, eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas Tem vamos demais, postar né? num outro caso aí. Eu sei que pode estar acabando aqui o nosso tempo de podcast, mas eu acho que isso é maravilhoso, né? É convincente. E isso faz com que as pessoas que tentam e por algum motivo tenham pensado em desistir, tenham, né, mais empenho, mais sonho, mais força de vontade. Dá para contar um São caso aí? inúmeros. Eu tenho uma menina, polícia militar também, que foi uma das primeiras colocadas no CFO. E ela foi inapta, né? Eu fiz o recurso, foi indeferido. Foi muito sofrimento, sofreu demais. Na época ela tinha uma filha de 2 anos. E já estava tudo assim, né? Direcionado. Minha mãe vai ficar com minha filha, porque eu vou ficar aquartelada 1 ano e meio. Meu marido vai dormir com ela. Estava tudo bem planejadinho. Ela muito rígida. E ela foi inapta. Mantive contato com ela mais ou menos 1 mês e ela desapareceu. 7 meses, 8 meses depois, ela retorna procurando a preparação, dessa vez para soldado e não para CFO. E eu falei, mas você foi uma das primeiras colocadas no CFO, por que você está voltando para soldado? Aí ela disse assim, Ju, tanta coisa mudou. Compreenda o que é o não. Eu falei, então vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Essa vai ser a nossa primeira sessão. Aí ela me falando que nesse decorrer, ela é muito evangélica, muito temente a Deus, no decorrer, logo após que saiu o resultado do indeferimento, a mãe dela faleceu, o pai dela teve um AVC e a vida dela toda mudou. Hoje ela é sargento, super feliz, eu acompanho o trabalho dela. Então ela assim, o que ela fez? A vontade de ser policial era tão grande que era indiferente estar no gerenciamento. Ela só queria estar na instituição. E hoje ela está como sargento, está super feliz. Gente, incrível. Incrível, me lembrou né? o caso também de um outro candidato, esse é bem rapidinho, que ele já era sargento e ele foi tentar o CFO e foi inapto. A gente tentou o recurso, foi indeferido, ele ficou arrasadíssimo. 1 semana depois, a mãe dele descobriu um câncer raríssimo. Se ele tivesse passado, ele teria ficado aquartelado, né? A mãe dele faleceu em 2 semanas. Ele, filho único. Olha para você ver, né? Ele não era para ele estar ali. Era para ele estar em outro lugar, né? Hoje, ele já é oficial. Passou pelo DPAC conosco. Passou pelo processo de luto, que é direito dele, né? Esteve com a mãe dele nos momentos finais, que se tivesse passado naquele concurso, não estaria. Então, é os desígnios de Deus. Não tem explicação algumas coisas. Eu nem precisaria perguntar, sabe? Mas eu tenho uma questão aqui, que a gente até tinha discutido sobre ela, qual que seria a maior contribuição da LJ Psicologia? Eu acho que esses exemplos por si só bastam, mas, enfim. Dá para falar mais alguma coisa depois disso? São tantos, né, assim... Qual foi a pergunta? Eu já fiquei qual que é a maior contribuição? Essa por si só, esses exemplos são contribuições e tanto, mas qual que seria do fundo da alma, do coração, a maior contribuição da LJ Psicologia? Eu diria que é facilitadora de sonhos. Eu acho que a nossa contribuição é ali, a gente é o apoio, né, Ju? A gente fica muito emocionada lembrando desses casos, mas a nossa maior contribuição é social mesmo. A gente não está lidando com o sonho somente, né? A gente está lidando com a segurança dos nossos filhos, a gente está lidando com um juiz justo, a gente está lidando com pessoas estando no lugar certo, no momento certo. Né? É a lei do retorno. É para além. Eu falo que é a nossa continuidade no mundo. Eu não peço muito, assim, e acho que Ju também não, mas é de uma gratidão saber que a gente participou de uma pequena parte daquela história. Não tem explicação isso, assim. Esse acesso que a gente tem para a alma das pessoas é algo impagável. Completando o que Lê disse. O coração aguenta terminar? É impagável mesmo. Muito amor, é muito amor, é muito amor. Nós somos convidadas para festas de formaturas, CFO, Polícia Militar, nascimento de Polícia filho. Civil, casamento, nascimento de filho.
o vínculo afetivo, né? Ele é muito forte. Nós já temos filhos de pessoas que fizeram a preparação conosco, a segunda geração. Então eu sempre brinco, meu filho de farda, ou minha neta de farda, amo o que eu faço. E quando ligam pra gente assim, foi fulano de tal que indicou, é outro nível. É a melhor propaganda, é né? outro Boca a nível. boca, enfim. Gente, e até eu tô emocionada aqui, viu? De verdade. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui, conhece aquela velha, aquele bate-pronto, assim? Se eu perguntasse para uma de vocês, né, rapidamente, o que vocês me retornariam? Inaptidão, por exemplo. Não acabou, não acaba aí. Puxa, Ju, com você agora. O candidato precisa de quê para fazer o concurso? Leitura do edital. Ler o edital, gente. Ler o edital. Ler o edital. E procurar LJ Psicologia, né? Método. DPAC, né, Opa. Ju? E por último, algo semelhante ao... Será que eu poderia usar essa palavra? O que vocês me diriam? Servir. Eu acho que a LJ Psicologia, ela auxilia novamente no sonho dos outros, né? Servir a Eu já sociedade peço mineira. licença, eu vou atropelar e falo assim, depois disso tudo eu falo missão. Missão. É missão. É a nossa Né? missão. Nós encontramos o nosso esses propósito. depoimentos- Eu acho que é isso. Nós encontramos o nosso propósito e os nossos corações se uniram, o meu e da Ju. Eu falo que é um encontro marcado, não é à toa. A gente teve a mesma trajetória, passamos pelos mesmos espaços, sem nos conhecermos, nos encontramos em algum momento ali, as vontades e o universo conspirou a nosso favor, é importante dizer isso. Teve um quê de magia na nossa história. Um dia a gente conta essa história, né, Ju? E hoje a gente entende que era a gente fazer parte de um plano de Deus, certamente. Eu gostei muito dessa conversa porque eu achei importante a gente mostrar o nosso trabalho. Porque a gente foi indo... Um fragmento do trabalho de vocês, né? Sim, porque a gente foi indo, né? A gente foi indo. Tem uma frase que é assim, né? Fui indo, fui fone, fui, né? Então, assim, a gente passa por muitos desafios profissionais e um deles que nos incomoda bastante é esse preconceito que tem em cima do nosso trabalho. Acho que é importante falar disso, né, Ju? Sim. Existe uma parcela da classe de psicologia que não enxerga o nosso trabalho como ele realmente é. Né? E é uma coisa dura de se escutar, porque a gente preocupa tanto em fazer tudo tão certinho, né? Dentro daquilo que o nosso conselho permite. Nos é orientado. E a gente faz o nosso melhor todo dia. Não há um só dia que eu saio da minha casa e que eu aceito dar menos do que o meu melhor. E Ju também é assim. E aí quando a gente escuta, não, isso aí é, né, Ju, para ganhar dinheiro. Não é, gente, não é. Claro, não seríamos hipócritas de dizer que esse não é a nossa forma de ganhar dinheiro. A gente trabalha para se sustentar, para sobreviver. Mas não é a única motivação do nosso trabalho, talvez é a menor delas. A nossa maior motivação, eu falo enquanto mãe, tá? É ver o brilho nos olhos. Né, Lê? Não é? Nós atendemos pais, né? Quantas fotos nós temos com pais no nosso portão? Porque foram lá agradecer. É bonitinho, né? Demais. Eu lembrei de uma coisa que tem hora que eles vão lá e a gente tem muitos candidatos que vêm do interior. Isso é uma coisa importante que a gente não disse aqui. A gente atua no Brasil todo, tá? Não é só Minas Gerais, não. Então as pessoas vêm de fora e muitos deles são novos. A gente atende pessoas de 18 até 30 anos, até mais, 52, né? Então, alguns vêm acompanhados com os pais. E aí, na hora de colocar a fitinha, eles falam assim, eu posso colocar também? Pode. Família. Claro que pode. Família. Porque não é só o sonho de um filho, de uma pessoa, é o sonho da família inteira, né? Tem isso, né, Ju? É tão bonitinho quando eles colocar uma fitinha lá para registrar esse momento, porque eu presenciei, né? São histórias tristes em alguns momentos, belas, promissoras, entendem? E realmente tem tudo para... Já está dando certo, né? E facilitar mesmo esse caminho que é o concurso público sonhado, o que quer que seja que venha na vida desse De noite, candidato. assim, eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu, de ter capacidade
de ter me dado capacidade para poder ajudar tantas pessoas. E agradeço também esse encontro, que é o meu encontro marcado, né? Eu falo muito isso. E agora, gente, por fim, vocês têm agora uma oportunidade, uma chance. Vocês não atuam só aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, enfim. Se vocês tivessem que enviar um recado para todos que fizeram concurso ou ainda vão fazer, têm esse sonho, às vezes nem descobriram que é isso ainda, né, submeter a um concurso público, qual que seria a frase ou o recado principal? E isso vai ecoar, tá? Durante muito tempo aí nas redes sociais. Posso começar, Ju? Pode. Você fala a falante da dor. Escolha o melhor. Faça o seu melhor e escolha o seu melhor, né? O pessoal fala assim, olha, para de guardar aquela louça bonita para visita. Usa você a louça bonita. Então, assim, para de se dar menos do que você merece. Quando você for se dar algum presente, se dê o melhor que você pode dar. Então, escolha os seus objetivos, escolha os melhores profissionais para te auxiliar, que aí o objetivo é certo. Demore o tempo que for, você vai chegar lá, né? Eu acho que é isso que é importante. Porque às vezes a gente só sabe onde que a gente quer chegar, mas a gente não sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, escolha o melhor, né? Não aceite menos do que você merece. Acho que esse que é o principal para mim. E para você, Ju? Eu fecharia com acreditar. Acredite na sua história, acredite nos seus pais, acredite na sua vida acadêmica. No sonho. Em seus Deus sonhos, não coloca né? um sonho no nosso coração que não seja pra gente. E busque a realização. Seja um Ronildo na sua vida, né? Seja o mesmo exemplo que eu dei desse candidato do Corpo de Bombeiros. Não tenho recursos, está difícil? Busque. Né? Maravilha. Olha, Letícia, Juliane, Ju, é assim que tem que ser? Ai, tem que ser Lei Ju. Lê. Olha, obrigada, viu, pelas Nós informações, agradecemos. pela participação, por essa estreia, assim, com chave de ouro, emocionante, viu, profissional, acima de tudo, de verdade, informações valiosas, né, nesse momento aqui, para quem quer que seja, né, que esteja nos vendo agora, nesse momento, que vai ficar aí perpetuando pelas redes sociais. Vamos lembrar, né, mais uma vez, onde e como encontrá-las pelas redes sociais, alguma outra sugestão? Nosso Instagram é lj.psicologia, lá tem um Linktree que você pode acessar o nosso YouTube, né? Aproveitar e dar um like, se inscrever no canal. Como é que é? Tá logo Curte, compartilha e salva, não é isso? Alguma coisa assim. Algo nesse sentido aí. Assim, visite o nosso Mande Google, um aviãozinho, Google Meu divulgue. Negócio, né? Sim, veja lá os nossos depoimentos, é tão bacana, assista os depoimentos dos meninos, se inspire, né, nas histórias e não desista, não desista. E eu vou fechar como boa mineira, né? Vai lá em casa tomar um cafezinho. Um pão de queijo, a gente tá ali, ali a gente é a nossa casa e é a casa de vocês também. Isso, Convite a casa sempre aberta para um cafezinho. Vai lá colocar sua fitinha, né, Ju? É isso aí, irresistível e tentador, né? Agora tá fechado. Gente, olha, o que elas meninas disseram aqui, se vocês gostaram desse conteúdo, divulguem, passem pra frente, mandem um aviãozinho pelo Instagram, o endereço tá logo aí na tela, no YouTube também. Então, obrigada mais uma vez, obrigada a você pela audiência e até a nossa próxima, ou o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. Tchau.